favor. Nós somos vendedores, né? Nós vendemos gasolina, diesel, fertilizantes, ureia, amônia, energia elétrica. Então, o aquecimento do consumo é muito importante para a Petrobras e ele advém exatamente dos indicadores econômico e social bastante promissores, bastante positivos para esse consumo. Então, o desemprego é uma redução nesse período, 2002 a 2011, de 5,7 pontos percentuais. O nível de pobreza se modificou, uma migração das classes E e D para a classe C, movimentação dentro da classe ABC, a ascensão das classes sociais, como eu havia dito, a população, a pobreza extrema, ela também foi reduzida, a taxa de juros de 15,75 para 7,5, passando por valores intermediários, também motiva o consumo. E um indicador que é muito interessante para nós que atuamos muito fortemente na petroquímica é o consumo per capita de resinas termoplásticas. Quando você mais tem empregos, ascensão nas diferentes classes sociais, redução da pobreza, você tem um consumo de resina bastante expressivo. São mais pessoas comendo, são mais carros, são mais roupas, todas essas com uma base na indústria de petróleo e gás, com uma base na petroquímica. Então, esses indicadores, a mudança desses indicadores, a melhoria desses indicadores, motiva e sustenta o consumo de uma série de derivados. No próximo slide, nós apresentamos algo que realmente, quando estamos conversando com investidores, quando estamos conversando com outros países, outros dirigentes de companhias de petróleo, eles ficam impressionados com o crescimento do nosso consumo. Demanda por gasolina no Brasil, no período 2000 a 2011, cresceu 49%, enquanto no mundo 15%. A demanda por diesel, 43% contra 29% no mundo. Demanda por QAV, 53%. Muito mais pessoas viajam no Brasil hoje, para dentro e para fora do Brasil. E a demanda por óleo e combustível caiu muitíssimo no Brasil por conta da entrada do gás natural na matriz energética brasileira. Então, é um consumo muito expressivo. Quando você fala que a gasolina aumentou 48% nesse período, os CEOs, os dirigentes de companhias, assim, vem cá, mas não é 4,8%, não, 48%. No próximo slide, nós temos também a questão da formação de preços desses combustíveis no Brasil. A política de preços da Petrobras é uma política de preços de médio e longo prazo. Para nós que temos praticamente 100% do mercado de consumo de derivados, é muito importante o crescimento do consumo, a estabilidade desse consumo, que esse mercado se caracterize e se firme. Então, não faz sentido nós passarmos a volatilidade do Brent, que hoje já bateu $104 por barril, variando dos $100 nos últimos 15 dias, 20 dias, até $114, nós não passamos a volatilidade dos preços para os nossos consumidores. Se a gente olhar ali janeiro de 2002 a janeiro de 2012, nesses anos que nós apresentamos, nos anos de 2003, 7, 9 e 10, nós fizemos aqui dentro um preço de derivados maior do que o preço internacional. E nos outros anos, uma diferença desses mesmos preços. Na média, se fizermos a integral desse conjunto de dados que aí estão, nós temos um resultado favorável à Petrobras. O saldo é positivo. Na parte de baixo, aquelas linhas, colunas azuis, é o consumo crescente de diesel e de gasolina. Então, a formação de preços da Petrobras, ela é uma formação de preços que considera o mercado no médio e no longo prazo. Próximo slide. E aí nós olhamos para frente, né? Para nós, 10 anos na Petrobras é pouco tempo. 10 anos é pouco tempo, 5 anos é amanhã. Então, nós que investimos de forma sistemática, de forma pesada, nos vários segmentos da cadeia de petróleo e gás, interessa para nós muitíssimo o presente, a estabilidade do presente e olhar para o futuro. Então, nós olhamos o crescimento do mercado de derivados. Os números, as análises que nós fazemos, os estudos de mercado, mostram um crescimento de 4,5% ao ano, de 2011 para 2020. Nós sairemos de um mercado que compra 2,3 milhões de barris por dia para um mercado que vai comprar 3,4 milhões
de barris por dia de derivados. Olhando no ano de 2020, por exemplo, o diesel vai crescer muitíssimo de 2011 para 2020, 65% de crescimento, a gasolina 23%, mesmo com álcool, com etanol retornando à sua condição de suprimento estável no mercado. Olhamos agora para fertilizantes e, mais uma vez, nos impressionamos com os consumos. O Brasil ele tem um crescimento por amônia de 32%, o mundo 26%. Mas quando a gente olha a ureia, realmente é impressionante. 72% é o crescimento do consumo de ureia no Brasil, contra 43% no mundo. O consumo do sulfato de amônio, 23,20% no mundo. E, impressionante, mais uma vez, o consumo de fertilizantes potássicos, 73% no Brasil e 31% no mundo. Ou seja, nós estamos plantando muito mais, colhendo muito mais, trabalhando muito mais a terra, porque temos aqui dentro um consumo também muito maior por alimento. Como é que fica de 2011 para 2020? Nós temos 2,9% de crescimento ao ano, ureia cresce 30% e a amônia 67%. Na sequência, olhamos também ao biodiesel. Então, nós tivemos um crescimento bastante grande. Até 2003, nós não tínhamos plantas comerciais de biodiesel. Hoje, nós temos 6,8 milhões de metros cúbicos de capacidade instalada no Brasil, contra 58,5 no mundo. Um consumo, uma demanda por biodiesel de 2,7, quando o mundo tem 22,3. Interessante observar que existe muito mais capacidade, 2,5 vezes, do que a produção, tanto no Brasil quanto no mundo. As oleaginosas, elas sofrem muito mais a volatilidade de preço. O CAPEX é muito menor do que o OPEX na implantação de fábricas de biodiesel. Então, essa capacidade adicional em relação à produção, ela é exatamente a mesma no Brasil e no mundo também. Olhamos no próximo slide e verificamos, que nós, para o biodiesel, no mesmo ritmo do diesel, se ficarmos apenas no B5, nós teremos um crescimento de 4,9% ao ano de biodiesel. No slide seguinte, nós fazemos um zoom sobre o pré-sal. Então, nós temos todas aquelas oleaginosas para produzir o diesel e temos também o pré-sal numa posição muito vantajosa para a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Principalmente, nossas reservas do pré-sal, elas estão a 300 quilômetros do mercado consumidor. Esse indicador, esse valor das nossas reservas, outras grandes operadoras não têm, porque são operadoras que têm a sua produção dividida em vários países no mundo. Mas ali nós temos uma aproximação fantástica, excepcional, de 300 quilômetros, frente ao maior mercado consumidor da América Latina. Olhamos a Petrobras, não nesse slide, mas no próximo, mas olhamos... Não, por favor. Nós olhamos a produção de óleo e gás natural. No Brasil, de 2000 para 2011, esse crescimento da produção de óleo foi de 73%, enquanto no mundo, 12%. A produção de gás no Brasil, nesse mesmo período, 2000 a 2011, cresceu 61%, no mundo, 36%. E as reservas de óleo e gás natural, 73%, no Brasil e 38% no mundo. Então, os nossos indicadores que mostram crescimento de reserva, produção de petróleo, produção de gás natural, são realmente impressionantemente maiores do que tudo o que aconteceu no mundo, nesse mesmo período. No slide seguinte, as nossas reservas provadas de petróleo, reservas provadas, 15,71 bilhões de barris de óleo equivalente, foram as reservas SEC provadas no ano de 2011. Olhando só o que a Petrobras tem na cessão onerosa e mais na concessão, no modelo antigo para o pré-sal, nós temos ali
exatamente, não só pré-sal, mas pós-sal também, dentro daquele volume. Nós temos 15,8 bilhões de barris de óleo descoberto, cuja confirmação dessas reservas se darão ao longo dos próximos 3, 4 anos. E hoje nós podemos dizer que nós temos, entre reservas provadas e volumes potencialmente recuperáveis, 31,5 bilhões de barris de óleo equivalentes. Grande parte de nossas descobertas, como os senhores e senhoras sabem, estão localizadas em águas profundas. Gostaríamos de deixar bem claro que nós somos os líderes em descobertas de petróleo no mundo do ano de 2005 para o ano de 2010. 63% das reservas em águas profundas no mundo, elas foram descobertas pela Petrobras. E de 2005 até agosto de 2012, a Petrobras declarou à Agência Nacional de Petróleo 63 descobertas. Somente até agosto agora desse ano, nesse ano, de janeiro a agosto, nós fizemos 9 declarações de descobertas para a agência. No ano de 2005, no ano de 2006, nós fizemos uma declaração de descobertas. Hoje são 63. Por que esse número cresceu em 2012, 11, 10 e 9? É o maior conhecimento, o maior nível de maturidade que nós atingimos na avaliação dos nossos dados. Então, é um número expressivo, considerando que a Petrobras tem na mão hoje, não são reservas, são reservas provadas mais volumes potencialmente recuperáveis.